Bom dia, pessoal! Mais uma vez estamos aqui neste vídeo. A gente vai trabalhar essa semana com o poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo poema. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse poema, assim, ele é um poema muito bacana. Esse poema, se vocês prestarem atenção, ele vai se dividir em duas partes, tá? É só observar a questão da pontuação. A gente tá vendo aqui, ó, os 3 primeiros versos, né? Só vai ter pontuação aqui no 3º verso. E aqui, em seguida, só teremos pontuação aqui no último verso do poema. Então, primeira parte será os 3 primeiros versos e a segunda parte será os 4 últimos versos, certo? Então, vamos lá. Esse poema de Carlos Drummond de Andrade foi publicado em 1930. Fala sobre as dificuldades e os desencontros do sentimento amoroso. Então, a gente viu, né, que um amava o outro e tinha Lili que não amava ninguém, né? E ninguém era um desencontro amoroso aí, certo? Então, vamos lá. Então, o poema se divide em 2 partes. Observe a pontuação. Primeira parte, apresenta várias paixões não correspondidas, confusão de sentimentos e desencontros sucessivos. João amava a Teresa amava o Raimundo amava a Maria amava o Joaquim, que amava a Lili e a Lili não amava ninguém. Fica evidente a ideia de que o amor não é fácil de achar, e muito menos de se concretizar, certo? Então, nessa primeira parte, a gente vê isso, que não é fácil de achar o amor, segundo o eu lírico do poema. Segunda parte, vamos lá. João foi para os Estados Unidos. Então, a gente começa a saber o destino das personagens. Primeira parte, podemos dizer que seria a juventude, e a segunda parte, podemos dizer que é a fase adulta deles. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se. Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Olha só que interessante, a única pessoa que não amava ninguém lá na sua infância, na sua juventude, foi a única que se casou com uma pessoa que não tinha entrado na história, né? Então, ó, preste muita atenção que isso tem um significado, essa parte aqui, quando ele fala de J. Pinto Fernandes, um nome. Vocês percebem que ele é colocado na história somente pelo sobrenome. Ele não tem o primeiro, diferente dos outros, que ele trabalha somente com o primeiro nome. João, Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim e Lili. E Lili foi a única que se casou com J. Pinto Fernandes. O que será? Que significado tem isso na história? Então, aqui a gente conhece o destino das personagens. Uns partiram, outros morreram, e todos parecem ter ficado sozinhos ou deixado escapar o amor, com exceção da Lili. Então, vamos para a próxima. Esqueci o nome disso. Lili. A única personagem que na primeira parte não amava ninguém foi quem casou-se, e o marido foi J. Pinto Fernandes. E a gente vê, como eu comentei no slide, tinha esquecido essa palavra. Como a gente vê no slide anterior, que ele foi tratado de uma forma impessoal, né?
E aqui ele coloca que aparenta ser uma designação comercial. Não era um nome de uma pessoa, parecia que era o nome de uma empresa. J. Pinto Fernandes, né? Que identifica um negócio, ou não uma pessoa. Então, a gente pode deduzir, né? A gente não tem uma certeza, mas a gente deduz, né? Interpretando o poema, que a Lili, ela pode ter se relacionado por interesse, né? Porque era a única pessoa que ela casou com uma pessoa que tem um nome pelo sobrenome, que é tratado pelo sobrenome. Então, olha só que interessante como o poeta apresentou essa ideia desse desencontro amoroso, né? Então, ele começa a falar que o amor, né? Ele começa a falar que o amor, ele dá essa visão pessimista, que a gente vai ver agora um pouquinho sobre, um pouquinho mais sobre o poema. Primeiro a gente vai ver a questão do título, quadrilha. Quando a gente fala em quadrilha, a gente pensa em dança, a gente pensa num conjunto de bandidos, né? Então, o que que é, aqui que ele quis, esse quadrilha, ele quis fazer uma referência à dança que virou tradição nas festas juninas. Daí, ó, o amor surge como uma dança, onde os pares estão trocados. Festa junina, os pares não vão se trocando, né? E os sentimentos não são correspondidos. Então, a gente vê que um amava o outro, que amava o outro, que amava o outro, e que não amava ninguém. Então, é como se fosse uma quadrilha, uma dança, que foi virando que foi trocando esses sentimentos. E o autor, ele mostra pra gente uma perspectiva pessimista do amor, né? Ele tá retratando o amor como algo absurdo, como algo meio difícil de ser encontrado, certo? Uma espécie de jogo em que apenas alguns têm a possibilidade de ganhar. E a Lili, ela parece que ela não se casou por amor, né? E os outros não encontraram a felicidade no amor, né? Então a gente começa, o autor, ele trata esse amor com uma perspectiva bastante pessimista, certo? Então aqui falamos rapidamente, né, sobre essa questão do poema. Eu espero que eu tenha sido clara. E agora depois vocês farão as questões, tá bom, pessoal? Boa semana a todos e até mais.